Em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo ele diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante que em todos os versículos anteriores e mesmo o posterior, ele está falando principalmente de como o cristão se comporta diante de pessoas, do seu próximo. E se tem uma coisa que nos dias atuais tem me preocupado, é que as pessoas não têm percebido que cada vez mais elas estão se distanciando do propósito de vida que Deus escolheu para elas. E qual que é o propósito de vida? Que inclusive resume, o Senhor Jesus Cristo resume nos 2 mandamentos toda a lei do Antigo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas estão amando ao Senhor ou achando que estão amando ao Senhor e se esquecendo do próximo. E eu não estou aqui para falar aquelas coisas de precisamos amar mais aos próximos. Vamos tratar de algo mais sério. Vamos falar aqui de algo mais profundo, de algo que talvez possa ser mais importante para você. Como que você tem administrado aquilo que Deus tem te dado, seja ele físico, natural, seja dons espirituais, ou seja aquilo que deveria ser o principal, os frutos do Espírito na sua vida. Porque tudo isso Deus tem te dado para que você venha abençoar o teu próximo, para que o seu próximo venha se alicerçar em Deus através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua conduta e tudo mais. E aqui vai um alerta, tem muitas pessoas que elas dizem assim, mas, por exemplo, eu falo a verdade, eu sou sincero. O que eu tenho que falar eu falo logo. Eu não sou pessoa de meias palavras. Eu sou sincero em todas as coisas, o que eu tiver que falar eu falo mesmo, eu falo na cara e tal e tal. E fica com todas essas frasezinhas de efeito, sabe? Esses jargões assim de efeitos e tudo mais. No fundo, essas pessoas elas utilizam essas frases que aparentam ser palavras sérias e tudo mais para esconder 3 coisas. Que elas são arrogantes, ignorantes e brutas. E que o Espírito ou os frutos que evidenciam o Espírito não estão na vida delas. Sabe por quê? Porque eu vou encontrar lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, os frutos do Espírito dizendo que são, por exemplo, bondade, benignidade, mansidão, temperança. E aí sabe o que é essa temperança, por exemplo? É domínio próprio. É você controlar a sua vida, você controlar as suas emoções, você controlar a sua língua, você controlar a forma como você fala, você controlar a forma como você age. Tudo em busca de edificar o seu próximo e não destruí-lo com as suas palavras, com a sua dita verdade. Meus irmãos, cuidado, porque muitas pessoas têm caído nessa fábula de que a sua sinceridade ou a forma como você fala, você tem que dizer e tal. Não, história. Você está nessa terra para servir, e no dia que você perder o propósito de vida, que é servir a Deus e ao teu próximo, você já não serve mais para o reino. Você só pode viver no reino de Deus se você vive para servir. Se você perdeu esse propósito, está na hora de você se ajoelhar, buscar a presença de Deus e falar: Senhor, converte o meu coração. Me salva de verdade, Senhor, muda a minha vida. Manifesta em mim os frutos do Espírito, porque eu quero servir o meu próximo. Eu quero que a minha língua, a minha palavra, ela edifique o meu próximo e não destrua. Cuidado, meu irmão. Muitas pessoas têm ido por um caminho de destruição e não têm percebido, achando que está tudo bem. Cuidado. Mude a sua visão, mude a sua perspectiva, aquilo que você imagina ser o correto ou a forma como você acha que deve falar ou agir. Muito cuidado. E veja que você foi levantado por Deus para servir o teu próximo e assim ser referência de salvação para muitas pessoas. Deus te abençoe.